Fala galera, hoje é dia de Demolidor, Prefeito Murdock. É uma história da Marvel, escrita por Charles Soule e desenhada por Mike Henderson no ano de 2018. Wilson Fisk é o prefeito de Nova York, com uma política anti-vigilante. Mas com o ataque de uma horda do Tentáculo, ele deixa o cargo. E quem assume o posto é ninguém menos que Matt Murdock, o Demolidor. Esse é o Prefeito Murdock. Prefeito Murdock é uma sequência direta de Prefeito Fisk, então é necessário conhecer o arco anterior para entender esse daqui. Eu já fiz vídeo desse quadrinho e vou deixar o link para ele aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com o Demolidor preso num carro forte da polícia, onde ele escuta o anúncio no rádio da viatura. Com Wilson Fisk incapacitado, Matt Murdock é o novo prefeito interino de Nova York. Matt tenta encontrar uma forma de se libertar das algemas que o prendem. O problema é que as algemas eram feitas para prender super-humanos. Para sua sorte, ou azar, dois ninjas do Tentáculo aparecem nesse momento e atacam o carro forte. Então o Demolidor se aproveita desse ataque para se libertar da contenção graças às armas dos seus inimigos. E assim, ele derrota os ninjas e fica livre. O problema é que a cidade inteira estava infestada pelo Tentáculo nesse momento. Na prefeitura, todos discutem sobre a regra que define Matt Murdock como novo prefeito. E apesar dos protestos de Wesley, o advogado de Wilson Fisk, essa regra é legítima. Desse jeito, Matt chega no gabinete e rapidamente assume o seu lugar como prefeito de Nova York. A sua primeira ação é informar a comissária de polícia sobre o que se trata o Tentáculo, como eles não são pessoas comuns, são ninjas místicos. Matt então deixa a administração da polícia com a comissária, mas pede para eles priorizarem proteger os cidadãos e não atacar esses inimigos poderosos. Porque quanto a quem iria enfrentar os ninjas, Matt ordena a libertação dos super-heróis presos naquela tarde. Assim, Homem-Aranha, Luke Cage, Jessica Jones, Punho de Ferro, Echo, Cavaleiro da Lua e Misty Knight são libertados. Obviamente Wesley não gosta disso, mas Matt, como novo prefeito, tem todo o poder para desfazer qualquer decisão feita pelo prefeito anterior. E é exatamente isso que ele pretende fazer. Wesley acusa Matt de conspirar contra Wilson Fisk e ameaça processá-lo, mas Matt apenas lhe deseja boa sorte, e então o demite. Assim, sem ninguém mais para se opor a ele naquela sala, Matt fala para os outros se mobilizarem para salvar a cidade. Enquanto isso acontecia, no templo do Tentáculo, a besta recebe a notícia de que Nova York tem um novo líder, e eles sabem muito bem quem é esse homem. O novo líder é o seu grande inimigo, Matthew Murdock. Na sua casa, Fog Nelson assistia às notícias sobre o ataque à cidade, quando ele recebe a ligação de Matt Murdock. Matt precisava da ajuda do seu melhor amigo. Na prefeitura, Matt tenta encontrar formas para manter as pessoas seguras, considerando inclusive declarar estado de emergência na cidade. As pessoas não gostariam disso, mas Matt não está pretendendo agradar ninguém. Ele não está preocupado com alguma reeleição, ele só está preocupado em salvar as pessoas. Nesse momento, Fog Nelson chega e, para surpresa de todos, inclusive de Fog, Matt o nomeia como o seu novo chefe de gabinete. Matt pede privacidade, e assim os dois conversam em particular. Matt sabe que Fog não entende nada de política, mas a ideia de incluí-lo no seu gabinete é para que ele o ajude com o seu outro trabalho. Ou seja, Matt quer ir para as ruas como Demolidor e precisa da ajuda de Fog para cobri-lo enquanto isso. Mas Fog ressalta que ele é necessário ali, como prefeito, dando as ordens e coordenando todos. Ele não é o único herói na cidade. Tanto que agora, com a liberdade dos outros vigilantes, eles estão lutando contra os ninjas por toda Nova York. Mesmo assim, Matt quer ir, porque ele sabe como o Tentáculo atua, como eles atacam.
O tentáculo é o seu inimigo e por isso Matt acredita que esse ataque tem alguma coisa a ver com ele. Nesse momento, alguém surge pela janela, quebrando tudo e entrando ali no gabinete. Era o Ponto Cego. Rapidamente a segurança age para proteger o prefeito, mas Matt os acalma, dizendo que o Ponto Cego é o seu novo guarda-costas. Sam explica o que aconteceu entre ele e Muse, e sobre ele ter despertado os poderes da besta. Por causa disso, Sam acredita que aquele ataque seja uma retaliação por ele ter rejeitado a besta, por ele não ter matado seu inimigo em seu nome. Matt diz que ele fez a escolha certa, e agora iriam resolver isso juntos. Mas nesse momento, Matt escuta um pedido de ajuda da polícia, dizendo que a delegacia estava sob ataque do tentáculo. Sendo assim, ele pede para Fogg cobri-lo, para que o Demolidor e o Ponto Cego entrassem em ação. Rapidamente os dois partem para as ruas e ajudam dois policiais a enfrentar os ninjas do tentáculo. Os policiais contam que o prédio da delegacia foi invadido e os ninjas estavam atacando os policiais. Então os heróis entram para enfrentar os inimigos. Mas conforme vão entrando no prédio, o Demolidor percebe que nem todas as pessoas atacadas estavam mortas e pede para os sobreviventes do lado de fora para chamarem por ajuda. E quando os dois voltam para o prédio pela segunda vez, Matt já não sente mais a presença de ninguém ali dentro. Nenhum dos seus sentidos aguçados identifica qualquer pessoa naquele prédio, sejam eles ninjas ou policiais. É como se todos tivessem sumido. E logo eles percebem o porquê. Porque no meio do prédio tinha um enorme buraco que leva até o subsolo, provavelmente até o esconderijo do tentáculo. Enquanto isso, toda Nova York continua sob ataque. E nesse momento, uma mulher tentando sair da cidade de moto é atacada pelo tentáculo. Essa mulher é ninguém menos que Elektra. Nesse momento, ela recebe ajuda do Demolidor. E os dois enfrentam os ninjas juntos. Mas eles fogem quando o Homem Sem Medo aparece. Depois disso, Elektra decide seguir o seu caminho. Ela sabe que a besta tá na cidade. E se ela tá ali, Elektra quer ir embora. Mas Matt tenta convencer Elektra a ficar e ajudar na defesa da cidade. Ela conhece muito bem o tentáculo e sabe como combatê-lo. E em troca, ele vai revelar para Elektra quem alterou a sua mente no passado. Quem foi que fez ela acreditar que tinha uma filha. Elektra queria saber quem foi o responsável por isso. E o Demolidor promete que vai contar depois que essa crise terminar. Sendo assim, Elektra aceita ficar, mesmo que seja por vingança. E agora, Demolidor e Elektra fazem uma parceria, como nos velhos tempos. Depois disso, Matt entra em contato com Fogg, revelando que Elektra agora era uma aliada. Mas Fogg não gosta muito disso. Elektra é uma assassina. Só que Matt não vê outra escolha. Diante dessa situação crítica, ele pediria ajuda até para Frank Castle se o encontrasse. E por falar nisso, Matt decide fazer mais uma coisa que Fogg não gosta nem um pouco. Matt entra em contato com a prisão, a Ilha Riker, e oferece libertar o Cabeça de Martelo, a Gata Negra, o Coruja e o Kid Cascavel, se eles aceitarem ajudá-lo a defender a cidade. Matt sabia muito bem que, com o fim dessa crise, eles não iriam voltar para a prisão e iriam retomar suas vidas e os seus crimes. Mas naquele momento, eles precisam se ajudar, porque se não fizessem isso, não teria mais cidade para eles quererem dominar. Sendo assim, todos eles aceitam. Na prefeitura, Fogg questiona essa decisão de Matt, mas Matt afirma que eles estão em guerra. E enquanto essa guerra continuar, aqueles vilões não eram senhores do crime, mas sim generais. Fora que ele não se importa se o público o rejeitar por causa disso. Pelo menos eles vão estar vivos para isso. Fogg ainda não entende qual é o objetivo do tentáculo naquilo tudo, naqueles ataques coordenados. Mas Matt afirma que todas essas investidas estão espalhando um medo entre os cidadãos. E esse medo é o objetivo deles. No esconderijo do tentáculo, os cultistas estavam prontos para o próximo passo. Porque agora que a entidade estava alimentada com tanto medo, eles invocam o poder da besta.
Assim, uma enorme fumaça verde começa a cobrir a cidade, que vai deixando todos inconscientes pelo caminho. No telhado da prefeitura, Matt, Fogg e o Ponto Cego estavam observando tudo aquilo, e a cidade fica completamente quieta, sem sinal de atividades, mas com o tentáculo ainda por aí. O problema é que antes que pudessem pensar no próximo passo, Matt é pego pelos efeitos da fumaça e cai desacordado. Eles pedem ajuda, mas pela fumaça ter tomado toda a cidade, eles não vão conseguir levar Matt para um hospital, por exemplo. Só que nesse momento, um homem de armadura se aproxima da prefeitura. Ele para na frente da porta e pede para entrar. Claro que ninguém abre, então ele diz que está ali para ajudar e pode provar. Nesse momento então, ele usa os próprios punhos para dissipar aquela fumaça. Então Fogg Nelson ordena que ele entre. Uma vez ali dentro, o homem tira o seu capacete e se revela sendo o Padre Jordan, o padre de Matt Murdock. Acontece que, um tempo atrás, logo depois dos ataques de Mewsey, Matt foi até uma igreja em Nova York, onde se confessava e pedia conselhos ao Padre Jordan. Claro que Matt falava sem revelar sua identidade secreta, mas andando pelas ruas certo dia, eles são atacados por bandidos, e Jordan mostrou que não era um simples padre. Ele fazia parte de um tipo de ordem especial, muito maior. E então Matt revelou para ele que também não é um simples advogado cego. Ele era o Demolidor. Nesse momento, com Jordan dentro da prefeitura, ele pede para ficar sozinho com Matt. E apesar de desconfiados, todos aceitam. Sendo assim, com uma reza especial, o padre Jordan consegue expurgar o mal da besta de dentro de Matt Murdock. Com Matt recuperado, Jordan revela que não tá ali só para isso. Então nesse momento, uma tropa de guerreiros surge na cidade, derrotando todos no seu caminho até chegarem na prefeitura. Esse é o grupo do qual o Padre Jordan fazia parte, o Ordo Dracodum, a Ordem do Dragão. Segundo Jordan, essa ordem foi fundada em 1408 pelo rei da Hungria. No início, eles apenas defendiam o seu rei de invasores, mas com o tempo, eles passaram a se dedicar a defender a humanidade de forças sobrenaturais. No século XVI, eles lutaram numa guerra contra vampiros. No século XVII, foi a praga dos zumbis. No século XVIII, eles enfrentaram as rainhas do Fjord. No século XIX, os vampiros voltaram. E no século XX, teve as guerras mundiais e outras ameaças. A Ordem do Dragão sempre esteve por aí, secretamente defendendo a humanidade. Inclusive, o próprio Van Helsing fazia parte dessa organização e morreu numa luta contra um Yeti demônio do Nepal, muitos séculos atrás. De qualquer forma, agora eles estão ali para enfrentar o tentáculo e estão à disposição do prefeito Murdock. Assim, eles coordenam os próximos passos juntos. Com a ajuda da comissária de polícia, eles conseguem traçar as origens da fumaça. Desse jeito, eles decidem enviar o Demolidor para enfrentar essa ameaça ao lado da Ordem do Dragão. E para manter as aparências, Matt diz que ainda precisava descansar e se recuperar pelo que passou com a fumaça, e vai ficar por ali mesmo, deixando o Ponto Cego como seu guarda-costas. Assim, o Demolidor e a Ordem do Dragão entram em ação. Os heróis chegam para enfrentar os inimigos de frente, mas a luta é intensa, onde Matt chega até mesmo a usar uma espada da Ordem contra os seus inimigos do tentáculo, algo que ele não costuma fazer. De qualquer forma, eles conseguem entrar na base inimiga, onde encontram e enfrentam a própria besta. Mas a criatura é rápida e foge dali, atraindo todos para fora, onde eles são cercados por centenas de ninjas. Os heróis estavam cercados nesse momento. Enquanto isso, na prefeitura, Fogg, sentado na cadeira do prefeito, tenta entrar em contato com o Demolidor para conseguir atualização sobre o ataque. Mas nesse momento, eles têm uma grande surpresa, porque alguém aparece por ali. Mesmo ainda ferido, ligado a um soro, mas pelo menos consciente, Wilson Fisk aparece e manda Fogg sair da sua cadeira. Ainda não completamente recuperado, Fisk manda todos saírem da sala, exceto Fogg Nelson.
Fisk acusa Fogg e Matt de terem realizado um atentado contra sua vida. Ele até mesmo acredita que Matt contratou os ninjas para matá-lo, mas claro que isso não era verdade. Só que em meio aos seus ataques de fúria, Fisk não consegue mais se manter em pé e tem um novo colapso por causa dos ferimentos. Ou seja, Matt ainda é o prefeito de Nova York. O Demolidor e a Ordem do Dragão continuam cercados pelos ninjas do Tentáculo. Eles não conseguiriam combater tantos assim, e nem fugir a pé dali. Tudo parecia perdido. Eles estavam em menor número, mas Matt escuta algo nesse momento. Sendo assim, orientados pelo Demolidor, todos avançam e chegam num tipo de estábulo. O departamento de polícia tinha alguns espalhados pela cidade, e esse era um deles. E desse jeito, o Demolidor e os outros conseguem fugir em cavalos, como se fossem cavaleiros templários. Eles seguem atrás da besta, que estava exatamente na frente da prefeitura, porque a criatura estava atrás do ponto cego. Conforme Sam suspeitava, as ações da besta são por ele ter desrespeitado seu acordo. Então a besta afirma que, se entregarem Sam Chung, o tentáculo vai deixar a cidade. Mas a comissária Karnik pergunta quem é Sam Chung, e o ponto cego explica que é ele. Ele fez um acordo com a besta, acessando seu poder para derrotar o Muse. Mas Sam rejeitou o poder depois, porque ele não queria matar alguém. E isso resultou na retaliação do tentáculo. Ou seja, tudo aquilo era culpa sua. Mas ao ouvir que o ponto cego eliminou o Muse, o homem que matou seus companheiros policiais, a comissária Karnik declara que não vai deixar a besta levá-lo. Assim, uma batalha generalizada começa. Mas eles não estavam sozinhos, porque nesse momento surge ali Demolidor e a Ordem do Dragão, levando vários outros heróis que estavam defendendo a cidade também, incluindo a Elektra. Assim, a batalha final começa. Todos os cidadãos nas proximidades testemunham os heróis, os chamados vigilantes, ditos como criminosos por Wilson Fisk, arriscando as suas vidas para defender Nova York. E liderando esses heróis estava o Demolidor. Matt não enxerga, o mundo não tem luz para ele. Então ele prometeu a si próprio que ele seria essa luz, e que lutaria para deixar o mundo melhor para as outras pessoas o enxergarem. Então, com essa motivação, o Demolidor parte para cima da besta, e com a espada dada a ele pela Ordem do Dragão, ele perfura a criatura, a eliminando de uma vez por todas. Desse jeito, acabando não só com a batalha, mas também com toda a ameaça do tentáculo. O Demolidor até comenta não entender como aquilo aconteceu, e pergunta ao Padre Jordan se aquela espada era especial, mas o padre afirma que não. Algo em Matt fez a diferença naquele ataque. A ameaça terminou, mas muitos membros da Ordem morreram nessas batalhas. Algo esperado, mas que não deixa de ser trágico. Então a Ordem do Dragão vai passar por um período de recrutamento, e o Padre Jordan demonstra interesse em convidar o Ponto Cego para se juntar a eles. Com as coisas mais calmas agora, o Demolidor vai falar com a Elektra. Ela ajudou, e agora Matt cumpre a sua promessa. Ele revela que o homem que alterou a mente dela um tempo atrás foi Zebediah Killgrave, o Homem Púrpura. Uma semana depois, no gabinete do prefeito de Nova York, Matt estava diante de Wilson Fisk, agora totalmente recuperado e pronto para reassumir o seu posto como prefeito. Mas Matt ressalta que poderia muito bem se recusar a lhe devolver o assento. Segundo Matt, Fisk mostrou não ser capaz de liderar a cidade como dizia. Fora que, depois de ter conduzido a cidade à vitória contra o tentáculo, Matt era considerado o prefeito herói. E acredita agora que até venceria numa eleição contra Fisk. Mas esse não era o momento. A cidade não precisa de um atrito político agora. Ela precisa se recuperar. E em prol da saúde de Nova York, Matt aceita de bom grado devolver o posto a Wilson Fisk. Mas ele só pede uma coisa: que Fisk pare com a sua campanha anti-vigilante. Metade da população viu os heróis enfrentando o tentáculo e salvando a cidade. Não seria inteligente recomeçar uma caçada contra eles de novo. Então, nesse momento, pelo menos, Fisk aceita. Assim,
Matt, ao lado de Fogg, vai embora, inclusive declarando a sua saída do cargo de vice-prefeito também. Dessa forma, Wilson Fisk volta a ser o prefeito de Nova York. Enquanto os dois deixam a prefeitura, Matt e Fogg conversam. Matt poderia sim tentar algo para impedir Fisk de voltar, mas a cidade já passou por muita coisa. Além do mais, Matt não foi eleito pelo povo. Por mais que doa admitir, o rei do crime é o prefeito de Nova York. Mas enquanto ele diz isso, Matt escuta uma conversa entre Fisk e Wesley. Ele escuta Wesley comentar como estava feliz por Matt ter deixado a equipe, porque Wesley ficou com medo de que Matt descobrisse que Fisk fraudou o resultado das eleições. Ouvir isso faz até mesmo Matt perder o equilíbrio, e Fogg pergunta o que aconteceu. Então ele responde: eles estão prestes a começar uma nova guerra. Uma guerra contra o reinado do demônio. E é desse jeito que termina a história. Demolidor Prefeito Murdoch é um quadrinho fraco, que na minha opinião desperdiça uma ótima ideia. A forma como Matt se torna sem querer o prefeito de Nova York no meio de uma crise é ótima. Mas o desenvolvimento da história é uma grande sequência de conveniências, tanto com a besta usando poderes que envolvem toda a cidade, seja com a Ordem do Dragão, que é um recurso Deus Ex Machina que literalmente cai do céu, e tem até pontas soltas abertas que não foram fechadas, como um buraco imenso na delegacia de polícia. Independente disso, a narrativa é boa e a arte, pra mim, é muito boa. Mas no geral, pelo roteiro, é um desperdício. De qualquer forma, essa trama envolvendo Wilson Fisk como prefeito não para por aqui, porque o rei do crime, com esse poder, gera o reinado do demônio. E o reinado do demônio é história para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder a sequência, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu! E até mais.